Mateus 12:46. Mateus capítulo 12, versículo 46. Mateus 12:46. Aleluia. Feche seus olhos, cubra sua cabeça comigo neste momento. Cristo Jesus, nosso Senhor, de todo o nosso coração, nós imploramos ao Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajude para que nós venhamos a permanecer ouvindo as tuas palavras e compreendendo cada uma delas e guardando elas no nosso coração e colocando elas na prática. Para a glória e honra do teu poderoso e santíssimo nome. Em nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E todos aqueles que creem, digam amém. E glória a Deus. O título diz assim: Família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar. O Senhor Jesus estava falando ao povo. Ele estava falando como é o mundo espiritual. No título anterior diz a estratégia de Satanás. O Senhor Jesus estava explicando, falando ao povo como que funciona o mundo espiritual. E a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, não estavam dando valor porque ele estava falando. E estavam procurando falar com ele, parar o Senhor Jesus de falar ao povo. E alguém me disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar. Porém ele respondeu, ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Diga glória a Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que todo aquele que faz a vontade do Deus Pai, esse é irmão, esse é irmã e mãe dele, do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Então nós que fazemos a vontade do Deus Pai, do nosso Pai Celeste, nós somos irmãos do Senhor Jesus. Por isso, ele, assim como ele tem o direito de ser filho do Deus Pai, ele também nos dá esse direito, se nós fizermos a vontade do nosso Pai Celeste. Então, se nós desejamos sermos filhos de Deus, é necessário que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Muitos aí fora dizem: todo mundo é filho de Deus, e isso não é verdade. Filho de Deus é aquele que procura ter como a intenção fazer a vontade de Deus, do nosso Pai Celeste, e não a nossa própria vontade. Amém, igreja? Continuando, a parábola do semeador. Uma parábola é uma história baseada em fatos reais que tem como intenção, como propósito, nos ensinar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Senhor Jesus nos conta essa parábola de um semeador que saiu para semear.
quem semeia a palavra é o Senhor Jesus. E essa semente é a palavra do Senhor Jesus. E é nós que decidimos se essa terra, se o nosso coração vai ser essa terra boa, ou então aquela que vai cair à beira do caminho e vai permitir que as aves venham a comer a semente. Ou então pode ser também essa de solo rochoso, que pode ter nascido rápido, mas ou então também pode ser essa que veio o sol e a queimou, porque ela não tinha raiz. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Que se nós desejamos que a palavra dele, essa semente, essa divina semente, que é a palavra dele, venha permanecer no nosso coração, é necessário que absolutamente nada venha tirar o lugar da palavra dele no nosso coração. É necessário que nenhuma pessoa, nenhuma coisa passageira dessa terra, nenhuma distração dessa terra venha tirar do nosso foco, tirar do nosso coração, tirar da nossa mente, dos nossos pensamentos, a palavra do Senhor Jesus. Então, se nós desejamos que a palavra do Senhor Jesus venha a permanecer em nós, é necessário que nós venhamos a permanecer pensando, meditando na palavra dele, nos alimentando da palavra dele, nos esforçando para fazer a vontade dele em todo o tempo. A explicação da palavra. Então, se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. A nós outros, a nós que cremos, que estamos crendo, que estamos acreditando nas palavras do Senhor Jesus, Ele nos revela, Ele nos dá o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que não acreditam, que não estão crendo no Senhor Jesus, não é isso concedido, não é isso dado. Por isso, muitas vezes nós falamos de Deus, nós pregamos, nós ensinamos de Deus, do reino dos céus para a pessoa, mas mesmo assim ela não compreende, ela não entende, ela não valoriza, porque ela não decidiu acreditar, não decidiu crer no Senhor Jesus. Por isso não é isso concedido a essas pessoas, por causa que é nós que decidimos se nós vamos acreditar, se nós vamos crer no Senhor Jesus ou não. Se nós desejamos que os mistérios do reino dos céus venham a ser revelados a nós, é necessário que nós venhamos a crer, a acreditar nas palavras do Senhor Jesus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Aquele que tem a gratidão, aquele que tem a crença, aquele que acredita no Senhor Jesus, esse vai ter em abundância esse conhecimento, essa revelação, essas revelações dos mistérios do reino dos céus, vai ter em abundância, não apenas isso, mas em qualquer área, em qualquer ponto da vida dessa pessoa que crê no Senhor Jesus, ela vai ter uma vida em abundância, uma vida que vai permanecer crescendo, uma vida que vai permanecer prosperando. Ela vai ter tudo do bom e do melhor de sobra em cada área, em cada ponto da vida dela. Pelo fato dela ter, mesmo que seja pouca ainda, fé, crença no Senhor Jesus, ela vai ter em abundância, ela vai ter mais, porque ela permanece crendo, porque ela permanece acreditando, esperando no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus dá mais a ela, porque Ele vê o empenho de cada um. Amém, igreja? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que não tem essa crença, esse fato de acreditar, de ouvir as palavras do Senhor Jesus,
compreender as palavras dele, guardar no coração as palavras dele e praticá-las. Se essa pessoa não está fazendo isso, até o que ela tem vai ser tirado. Vai ser tirado. Porque quem dá tudo é Deus. Está escrito: todo bem procede de Deus, todo bem vem de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, se tudo vem de Deus, quem somos nós para não venhamos a crer, para que nós não venhamos a acreditar em Deus e nas palavras dele? Por esse motivo, se essa pessoa não está crendo, se essa pessoa não está acreditando, se essa pessoa não está se esforçando para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor Jesus, então por esse motivo, até o que ela tem será tirado. Será tirado. Por isso, eles falam por palavras. Porque vendo não vem, e ouvindo não ouve nem entende. Aqui eles estavam falando dos judeus e dos fariseus, que mesmo ouvindo a ele, não estavam crendo. E hoje ele também se refere a esses mesmos, que ouvem a ele, mas não creem nele, não acreditam nele. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Traduzindo, eles sempre obrigados em ouvir. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Traduzindo, eles não têm nenhum interesse em dar valor às palavras do Senhor Jesus. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja que mesmo o Senhor Jesus sendo santo, perfeito, o Todo-Poderoso, Ele não obriga ninguém a crer nele. Ele não obriga ninguém a acreditar nele. Ele não obriga ninguém a obedecer a ele. Ele dá liberdade de expressão, livre-arbítrio para todos. A pessoa que decide se ela vai crer ou não, se ela vai acreditar ou não, se ela vai obedecer a ele ou não. Bem-aventurados, felizes, abençoados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aqui ele estava se referindo aos discípulos dele, que estavam ouvindo as palavras dele e vendo as maravilhas. E hoje nós ouvimos as palavras dele, não vemos ele fisicamente, mas nós vemos todas as maravilhas que ele fez no passado, está fazendo na nossa vida e ainda vai fazer. Pela fé nós já vemos, tudo aquilo que nós já vimos, estamos vendo, são maravilhas do Senhor Jesus. O fato de nós estarmos esperando, estarmos vivos, é uma maravilha do Senhor Jesus. É um privilégio de nós estarmos ouvindo as palavras dele. Amém, igreja? Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então nós somos privilegiados, não privilégio, de nós ouvirmos as palavras do Senhor Jesus, de nós sermos escolhidos pelo Senhor Jesus para ouvirmos e praticarmos as palavras dele. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Traduzindo, atirem e prestem atenção a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então todos aqueles que ouvem a palavra do reino de Deus, a palavra do reino dos céus, e não compreendem, não entendem a palavra, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Vem Satanás e coloca uma distração, coloca alguma coisa no coração, nos pensamentos dessa pessoa e tira, arrebata a palavra que foi semeada, que foi plantada no coração dessa pessoa.
Por quê? Porque ela não compreendeu. Como é que nós vamos guardar? Como é que nós vamos meditar? Como é que nós vamos guardar no nosso coração algo que nós não compreendemos? Não tem como. Nós só vamos guardar no nosso coração aquilo que nós entendemos, aquilo que nós compreendemos. Por isso é necessário que nós venhamos a estudar a palavra de Deus. Por isso é necessário que a palavra de Deus venha a ser revelada a nós. É necessário, não importa qual seja a palavra que nós não venhamos a entender, é necessário que nós venhamos a estudá-la, procurar a tradução no dicionário, procurar a revelação de Deus através da palavra dele. Amém, igreja? Para que a palavra dele não venha a ser arrebatada, para que a palavra dele não venha a ser tirada do nosso coração e venha a ser trocada por algo passageiro, por algo que não agrada a ele. Este é o que foi semeado à beira do caminho, esse que ouviu a palavra e não compreendeu, por isso veio o maligno e arrebatou a palavra que foi semeada no coração dessa pessoa. Se a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não compreende, não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração dessa pessoa. Se nós desejamos que a palavra de Deus venha permanecer em nós, é necessário que nós venhamos a compreender ela. É necessário que nós venhamos a compreender. Então, por isso é necessário que nós venhamos a nos esforçarmos, nos empenharmos para estudá-la, para compreendê-la, para entendê-la. Não pode existir uma única dúvida no nosso coração. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Logo se escandaliza por quê? Porque a intenção dessa pessoa não era que a palavra de Deus permanecesse no coração dela. A intenção dela era apenas receber bênçãos, era apenas receber milagres, e ela não estava fazendo a vontade de Deus por amor, não, era por interesse. E por esse motivo chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, e logo essa pessoa se escandaliza, porque o que estava fazendo ela buscar a Deus, o que estava fazendo ela despertar um interesse em Deus, não era o amor por Deus, era o interesse por aquilo que Deus pode proporcionar, pode realizar, pode conceder a essa pessoa. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação, a ilusão das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso aqui é muito importante. Essa pessoa que foi semeada, essa semente que foi semeada entre os espinhos, então essa pessoa é essa que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação, a ilusão das riquezas, a ilusão que os cuidados do mundo, as coisas do mundo podem resolver a vida dela, a ilusão que as riquezas podem dar para ela tudo que ela precisa, tudo que ela quer, sufoca a palavra e fica infrutífera. E nada nesse mundo pode sufocar a palavra em nós. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus fique infrutífera. Não, nós devemos frutificar, nós devemos dar bons frutos. Nós não podemos ficar nos iludindo com riquezas, com coisas desse mundo. Não. O nosso foco deve ser dar bom fruto, glorificar a Deus com as nossas palavras, glorificar a Deus com as nossas obras, glorificar a Deus com as nossas ações. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra de Deus
e a compreende, e a entende, se esforça para compreender, se esforça para entender. Não tem preguiça de buscar no dicionário a tradução de uma palavra. Não tem preguiça de prestar atenção na leitura da Bíblia e ver o que está sendo falado. Essa pessoa se esforça, se empenha. Essa sim é a boa terra. E o nosso coração deve ser essa boa terra. Nós devemos ser essa boa terra. Essa pessoa que ouve a palavra de Deus e a compreende, se esforça para permanecer compreendendo a palavra dele. Este sim frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Diga glória a Deus. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é que nós devemos ouvir a palavra dele e nos esforçarmos para compreender a palavra dele e guardar a palavra dele no nosso coração e colocar em prática cada palavra, cada ensinamento, cada mandamento. Nós devemos praticar. Somente assim nós vamos estar dando bons frutos, nós vamos frutificar e nós vamos produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Nós vamos glorificar a Deus. Amém, igreja? Entenderam, Senhor? Então, se esforce para ouvir, compreender, guardar